Fala galera, muito boa noite. Quem tá falando é Marcelo. E olha que o tricolor hoje lavando a alma, hein? Lavando a alma contra o time do Vasco. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar sobre principalmente sobre a escalação do Zubeldia. O Zubeldia hoje surpreendeu, hein? A gente fez o pré-jogo hoje aí e ficamos criticando e ele veio com surpresas. Hoje até o GE acabou errando, né? Uh, o São Paulo saiu jogando hoje com o Rafael no gol, o Igor Vinícius na direita, o Juan Tressoldi, o Sabino, e o Wellington, né? E aí linha de meio de campo com o Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano e o Eric. E no ataque o Caleri. Durante a partida, acabou entrando o Rodrigo Nestor, no lugar do Luciano, que fez um gol. O Wellington Rato, no lugar do Eric, né? O que saiu jogou até que bem, eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Ferreirinha no lugar do Lucas. O Lucas fez 2 golaços aí, né? O Ferreirinha voltando depois de uma contusão. O Galopo voltando aí também, depois daquela entrevista. O Galopo entrou aí no lugar do Marcos Antônio. O Santilongo entrou no lugar do Sabino, né? Essas foram as alterações de São Paulo, né? E o São Paulo jogando no esquema de 4-5-1. Fala para vocês que é interessante, né? Que como que a bola pune na realidade, né? A bola pune do mesmo jeito que a bola pune, né? A boca pune a gente que é youtuber. E assim, e tá tudo bem. E tá tudo bem, acontece. E é justamente isso. Eu vim aqui, eu falei para vocês primeiro. Eu não corneto mais o Zubeldia até o final do campeonato. Isso é um pacto que eu fiz comigo mesmo. Chega de cornetar o cara, não vou fazer isso mais, né? Vamos esperar até o final do campeonato. E eu desci o cacete na possível escalação. Mas a possível escalação não foi, né? O que a gente queria era mudança. O Zuba não mudou o esquema tático. O Vasco tá vindo aí de 5 jogos sem vitória, né? Contando com esse. Né? E o Vasco praticamente tá de férias. Acabar a Copa do Brasil para eles. Tchau, tchau, 2024. Vem 2025. O Vasco vai fazer isso. Né? E aí, então, o Vasco não ofereceu muito risco pro São Paulo, né? Uma coisa interessante é que o time do Vasco começou até que bem a partida. Mas aí, logo no comecinho do jogo, o goleiro Léo Jardim... o- eu adoro esses goleiros, viu, cara? O goleiro Léo Jardim tomou um peru no gol do Luciano. O Luciano chutou. Talvez eu acho que o back do Vasco fechou um pouquinho, né? Acabou fechando um pouquinho a visão do goleiro. E aí a bola passou nas pernas do Léo Jardim, né? E aí o São Paulo abriu o placar e depois disso o São Paulo mandou na partida durante toda a primeira etapa. O São Paulo foi até que bem, teve bastante posse de bola, né? Uh, O que a gente estava cobrando muito que era a atitude desse time. No jogo contra o Cuiabá, esse time não chutou pro gol, esse time não conseguiu segurar a bola, né? Foi totalmente o padrão fora de São Paulo. E hoje o time já conseguiu fazer isso, voltar a ser o São Paulo de antes. Se não é o São Paulo brilhante, mas é o São Paulo de antes, pelo menos, né? O São Paulo conseguiu hoje é, conseguiu dar uma segurada nos principais jogadores do Vasco. Teve só um lance que eu vi o Felipe Coutinho quase fez um gol. Foi um dos únicos descuidos da zaga do São Paulo, que foi muito bem hoje. O menino Juan Trissoldi foi muito bem. E o Sabino. E o Sabino muito bem também ali, como zagueiro canhoto, e saindo muito bem jogando, né? O Vasco, né, se eu fosse treinador do Vasco, o que eu faria? Eu ficaria em cima do apertaria o Sabino para a bola sobrar para o Juan Tressoldi, que é o que sai, que é o que tem menos posse de bola, né? Mas aí o Sabino conseguiu sair jogando bastante, construir algumas jogadas também vindo lá de trás. E essa é a importância de um zagueiro construtor, um zagueiro lateral esquerdo, um zagueiro canhoto, no caso, né? Mais sobre a partida aqui, que cada gol de São Paulo, uma coisa que eu notei, os jogadores,
os jogadores iam para o banco abraçar o Zubeldia. O Lucas fez o primeiro gol dele, ele foi abraçar o Zubeldia. Então, ou seja, os jogadores sabem que a gente aqui fora comenta, comenta o que estava acontecendo. Ou seja, ou eles realmente sabem que a pressão estava pesada lá dentro para o lado do Zubeldia. E hoje, até então, me pareceu que o elenco de São Paulo, que o elenco está abraçando o Zubeldia. Eu tive até uma certa informação de que os jogadores gostam do Zubeldia, querem a permanência dele, mas quem ficou cornetando foi a diretoria de São Paulo. Né? Foi isso que me passaram. Né? E mas o que a gente acabou vendo hoje foi exatamente ao contrário, e isso eu achei muito bom, porque agora faltam 8 jogos. 30ª rodada, faltam 8 jogos, aí 8 jogos para a gente decidir a nossa vida aí de uma possível Copa Libertadores. E novamente, ficar sem uma Copa Libertadores no momento financeiro de São Paulo vai ser um momento muito complicado. Um momento muito complicado. Então, essa vaga precisa vir. O São Paulo subiu na tabela, momentaneamente, quer dizer, subiu porque venceu, mas momentaneamente, deixa eu colocar até aqui e mostrar para vocês onde o São Paulo, nesse momento, está em quinto lugar, com 50 pontos. Iria para uma pré-Libertadores. Se o Botafogo ganhar a Copa Libertadores, São Paulo entra direto. Né? Então tá aí o São Paulo brigando diretamente com o Flamengo. Hoje o São Paulo está a 10 pontos do líder Botafogo, né? 8 vezes 3, 24, são 24 pontos. Então, teoricamente, São Paulo ainda tem chances de título. E eu não sei mais dizer se o trabalho do Zubeldia é tão ruim assim. E que, aliás, hoje o Zubeldia agradeça. O Lucas foi o craque da partida. Realmente foi muito bem. Né? E eu tenho umas notas boas aqui para falar para vocês, como, por exemplo, do menino Marcos Antônio. Eu acho que se ele tivesse sequência, eu acho que enquanto o Alisson não tiver pronto aí, eu acho que o Marcos Antônio pode jogar mais aí sim. Como eu acho também que o Santilongo pode jogar também, né? É, hoje as coisas fluíram, né? Foram mais simples. O jogo estava resolvido, acabou colocando o banco para rodar e é assim que tem que ser, cara. E é assim que tem que ser. Acabar com essa desconfiança da torcida. Confiança da torcida só vai acabar a partir do momento que o time fizer isso, a partir do momento que os jogadores corresponderem esse campo. E hoje, inclusive, no final da partida, os jogadores do São Paulo olharam ao redor do Brinco de Ouro e aplaudiram todo mundo. Eu achei isso muito legal, porque eles sabem que essa torcida, né, ficou o ano inteiro, essa torcida do São Paulo ficou o ano inteiro apoiando. Essa torcida livrou São Paulo de um rebaixamento. Então ela merece sim muito respeito. Não o que foi feito naquele jogo lá em Cuiabá. Então, será que dá para a gente considerar como apagão o que aconteceu lá em Cuiabá e o que aconteceu contra o Vasco lá, naqueles 4-1? Pode ser, pode ser. Se os jogadores estão com rebeldia, pode ser. Né? Ah, uma outra coisa interessante aqui que eu vi o Zubeldia falando hoje, ele não vai mudar o esquema tático, tá? É o esquema que ele quer jogar. Mas talvez ele mude sim jogadores. Então, acho que acaba sendo muito importante, né, a gente lembrar disso aí, né? Até porque hoje o São Paulo também teve um desfalque aí, né, do Alan Franco. Eu vou falar dele agora para vocês. Ele foi expulso lá contra o Goiás na Copa do Brasil e ele acabou cumprindo a suspensão automática contra o Atlético Mineiro. Mas o clube adotou precaução após o julgamento do STJD. Por quê? O STJD julgou, né, que o Alan Franco teria pego um jogo a mais, né, que ele cumpriu a suspensão automática pelo cartão. Aí ele cumpriu a suspensão do jogo contra o Atlético Mineiro, mas só que aí o Alan Franco ainda foi denunciado pelo STJD. E o julgamento foi realizado apenas no dia 30 de setembro, depois do jogo. E aí o Alan Franco foi intimado a cumprir mais uma partida, mas não chegou nada oficial. Pelo sim, pelo não, São Paulo, para não dar problema, eu acho justo. O São Paulo preferiu deixar o jogador fora da partida. Então é por isso que o Alan Franco não jogou hoje. E é bom que agora, daqui para frente, começa a abrir, né?
Agora, daqui para frente, começa a abrir um pouquinho o leque de opções também aí, né? Precisa pensar em 2025 e, ao mesmo tempo, disputar uma Copa Libertadores, também tem tudo isso. Né? Então, começar a plantar o time de 2025, mas ainda brigando por uma vaga na Copa Libertadores. Isso não é uma tarefa muito fácil, não, hein? Não é muito fácil, não. Por enquanto, o Botafogo levar a Libertadores, que o São Paulo iria direto, mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Sobre o time de São Paulo, as caras novas, inclusive, eu fiz aqui uma análise de notas e eu vou dar elas para vocês agora. Eu dei 7 para o Rafael, 6 para o Igor Vinícius, 5,5 para o Juan Tressoldi, 7 para o Sabino. O Santilongo jogou muito pouco, infelizmente. O Wellington, nota 6. O Luiz Gustavo, 6,5. Marcos Antônio, 7. Galopo, sem nota. Lucas, nota 8. Ferreirinha, nota 6. Luciano, 7,5. Rodrigo Nestor, 5,5. Eric, 6,5. O Eric Pato, nota 6. Caleri, 6,5. O dia hoje que eu falo mal foi bem. Ele fez mudanças importantes na equipe, como a entrada do Igor Vinícius e do Eric. O time teve boa atuação para pagar a péssima impressão deixada na rodada anterior, na derrota para o Cuiabá. E aí eu falo para vocês uma coisa: eis o meu dia, precisou ser fritado? Precisou o meu dia ser fritado? Precisa ser fritado para isso acontecer, meu amigo? Para você mexer no time? O que estava acontecendo de fato? Agora, o que fez ele colocar os jogadores no banco? Agora, na próxima partida, será que os caras vão voltar? O Luciano não sai do time mais. O Luciano fez um gol, inclusive, hoje aí. A galera pira. A galerinha do Luciano fica pirando, pirando. Deixa eu ver pra vocês aqui, ó. O próximo jogo de São Paulo é só dia 26, cara. Vai ficar mais de uma semana agora sem jogar. Só dia 26 de outubro, às 9 horas da noite, no sábado, às 9 horas, contra o Criciúma. Então tomem nota aí, dia 26 de outubro, Criciúma e São Paulo. O jogo lá em Criciúma, essa partida aí, às 21 horas, esse aí deve ser o jogo da TV. E daqui para frente vai ser assim, que final de semana tem Copa do Brasil, vai ter final de Copa do Brasil, então o São Paulo vai jogando assim, 5 dias, 6 dias, aí joga de novo. 5 dias, 6 dias, aí joga de novo. Então, assim, tem tempo, né, o suficiente de acabar recuperando, né? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é que o Wellington, lateral esquerdo, o Wellington recebeu o terceiro cartão amarelo e ele desfalca o São Paulo contra o Criciúma. Então já temos um desfalque certo aí. O Wellington, na 31ª rodada, o Wellington fora, tomou o terceiro cartão amarelo. E aí o Zubeldia vai ter como opção aí o Patrick Lanza e o irlandês Ramal Lewis, que não esteve à disposição nesse jogo em Campinas por conta de compromisso com a seleção da Irlanda do Norte. E mais possivelmente ele vai de Ramal Lewis. O Wellington está fora, né? E é isso. Falei a posição de São Paulo para vocês, né? O São Paulo pulou para a quinta posição momentaneamente. Ainda tem jogos aí a acontecer aí, muita coisa. Entre hoje, amanhã e sexta tem Flamengo, tem muito time que vai acabar jogando ainda, né? E aí eu vou terminar o vídeo de hoje com uma pergunta para vocês. Pressão funciona ou não funciona? Fala para mim, galera, se pressão funciona ou se pressão não funciona. Eu vou falar para vocês que funciona. E funciona muito bem, hein? Olha como que o time jogou hoje. Não foi brilhante. O Vasco é fraco. Mas uma atitude bem, bem superior daquela atitude que nós vimos contra o Cuiabá. Então é assim. Às vezes uma pressãozinha faz bem também. Beleza? É isso, pessoal. Próximo desafio de São Paulo, dia 26 de outubro, contra o Criciúma, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente vai trazendo conteúdos diários para vocês aqui. Amanhã tem vídeo para vocês de novo. Sexta-feira tem possivelmente a estreia de um grande programa que eu criei com o Xandão aí. Eu, o Xandão e o Dario. Toda sexta-feira, às 21 horas, para vocês aqui no União Tricolor. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Santiago. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Vamos, São Paulo, na vitória ou na derrota. E, graças a Deus, vencemos. Vamos jogo a jogo. Estamos em quinto lugar. Precisa ganhar os 8 jogos aí e ver o que acontece. Um abraço a todos. Fique com Deus. Não achei excepcional hoje, mas deu pro gasto.